Oi pessoal, eu sou Ricardo Luba, sou ginecologista e obstetra e a gente tem um canal principalmente para conversar sobre assuntos relacionados à fertilidade e à saúde da mulher. E toda semana a gente publica um vídeo novo, então é muito bacana e importante se você puder ou se você quiser assinar para você receber sempre informações atualizadas e vídeos semanalmente. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a relação que a tireoide tem na fertilidade e na gravidez. Então, qual a interferência da tireoide nos procedimentos e nos tratamentos de reprodução assistida? A primeira coisa importante a entender é a função tireoidiana. A tireoide é uma glândula que tem no nosso corpo que produz basicamente um hormônio chamado hormônio tireoidiano. E o hormônio tireoidiano ele ajuda todos os outros fenômenos a funcionar direito. Resumidamente, se a nossa tireoide funciona bem, tudo vai bem. Se a tireoide funciona pouco, alguns processos não acontecem. E se ela funciona demais, talvez esses processos aconteçam em tempos errados. Então, qual a importância disso? O paciente que tem hipotireoidismo, mais importante, mais comum, a gente chama isso de tireoidite de Hashimoto ou tireoidite autoimune. A tireoidite autoimune, o que ela faz? Nosso corpo produz anticorpos contra a tireoide. Esses anticorpos vão, ao longo da nossa vida, degradar a glândula e prejudicar a produção do hormônio tireoidiano. A longo prazo, quando a gente tem esse prejuízo, a gente não consegue produzir uma quantidade de hormônio tireoidiano que a gente precisa. O nosso cérebro entende isso como não tenho este hormônio e aumento o hormônio que estimula a tireoide a produzir isso, que chama-se TSH. Esse hormônio produzido, aumentado, tenta fazer com que a tireoide produza esse hormônio e se você não consegue, você tem o hipotireoidismo. Então, basicamente, o hipotireoidismo ele tem níveis de hormônio tireoidiano mais baixos e níveis do hormônio tireoestimulante, que é o TSH, mais altos. Bem simples. Tem mais coisas envolvidas, mas eu vou falar bem, de um jeito bem tranquilo para você entender. O hipotireoidismo ele está associado à anovulação. Então, por exemplo, se a gente tem uma produção menor desse hormônio, você tem problemas na ovulação. Você vai ter uma ovulação com folículo cego ou um óvulo de má qualidade. O hipertireoidismo, em contrapartida, a sua tireoide produz mais hormônio tireoidiano. Então, você, para fazer diagnóstico, vai encontrar um hormônio tireoidiano mais alto e um TSH, que é o hormônio tireoestimulante, mais baixo. Seu cérebro está entendendo, olha, tem muito hormônio tireoidiano no corpo. Diminui o estímulo para produzir. Então, você baixa ou zera o TSH. E aí, com isso, você entende. E o hipertireoidismo também traz os mesmos problemas. Associando ainda a produção lá do hipotireoidismo, que você vai ter essa produção de anticorpos, esses anticorpos, não é tão bem explicado isso, mas eles interferem nas taxas de implantação. Então é muito comum um paciente com infertilidade nos procurar e ter essas alterações. Então a gente vai fazer uma série de medidas durante o tratamento desse casal para que a gente tenha menos inflamação nesse corpo, para a gente visar uma menor a concentração desses anticorpos e controlar bem de perto os níveis de hormônio tireoidiano e, essencialmente, o TSH, que vários trabalhos sugerem que eles têm que estar abaixo de 2,5, mas não é tão obrigatório. Tem alguns trabalhos que falam que sim, tem outros que não. Aqui, na Illumine Clinic, nós usamos esse parâmetro como base, TSH abaixo de 2,5 para os tratamentos de reprodução assistida. Do ponto de vista imunológico, se eu tiver alterações imunológicas, eu também vou ter mais dificuldade desse embrião se implantar. E a gente vê realmente alguns casais com falhas de tratamento, falhas de implantação, com alterações, uma doença autoimune como a tireoidite autoimune, que é bastante comum, ou outras doenças, como lúpus, como febre reumática, como artrite reumatoide. Então tem outras alterações e doenças autoimunes que são importantes nesse caminho e que podem atrapalhar as taxas de gravidez. E aí você deve estar se perguntando, e a grávida? Será que a grávida vai ter alteração? Sim. E aí nós sabemos que tanto o hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo
aumentam os riscos de abortamento. Então, se você não controlar muito bem essa dosagem do TSH e do hormônio tiroidiano, você corre sim o risco de ter uma evolução não adequada dessa gestação. Isso pode entrar como causa realmente de aborto ou até mesmo, não só os abortos de repetição, mas as falhas de implantação também. Então a tireoide, ela mais importante do que só uma questão reprodutiva, ela é como se fosse uma lenha na caldeira. Se a gente tem aquela lenha, as coisas estão funcionando, o corpo está funcionando direito, todos os outros processos hormonais andam também direito, você mantém o metabolismo do ser humano adequado. Quando ela funciona menos ou mais, a gente pode ter problemas com isso. E isso vai trazer tanto prejuízo para a fertilidade, para a gestação, evolução e saúde dos nossos bebês que vão vir. Se você gostou, compartilhe. Se você tem dúvidas, deixe nos comentários e não deixe de assinar o canal para receber informação sempre, toda semana, fresquinha, de qualidade. Até mais!